Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, depois de muito tempo, eu voltei. Primeiro, eu quero agradecer a todo o apoio e incentivo que eu recebi. Eu fiquei muito feliz com todos os comentários. Antes de começar, eu queria avisar para vocês que eu criei um Instagram de estudos para que eu possa ficar um pouquinho mais perto de vocês e conseguir melhorar a nossa comunicação. O nome é Vestibular ASMR. Bom, o vídeo de hoje vai ser rápido, mas vai ter vários pontos importantes sobre a colonização do Brasil. Eu reuni algumas perguntas frequentes do vestibular sobre o Brasil colonial. Tá bom? A primeira: o descobrimento do Brasil foi mesmo um acidente de percurso? No ensino fundamental, aprendemos que sim, que foi mesmo um acidente. Hoje, apesar de não termos documentos oficiais que provem o contrário, muitos não acreditam mais nisso. Existem vários indícios que apontam que os portugueses já tinham conhecimento sobre a América. Por exemplo, a Bula Intercortera, assinada pelo Papa Alexandre VI em 1493. Essa bula basicamente dividia o mundo em dois: oeste para a Espanha e leste para Portugal, partindo de um ponto a 100 léguas de Cabo Verde. Só que Portugal não aceitou esse tratado, provavelmente porque já sabia da existência de terras ainda inexploradas na parte que seria da Espanha. Então, em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que vocês bem conhecem. Essa nova linha traçada colocava um pedaço do Brasil na parte leste do globo, a parte de Portugal. Além disso, sabe-se que a esquadra portuguesa era a mais sofisticada em termos de navegação e tinham marinheiros bem qualificados e, portanto, dificilmente cometeriam um erro tão grotesco de chegarem ao Brasil em vez de chegarem ao seu suposto destino original, as Índias. Por isso, muitos historiadores usam o termo achamento do Brasil e não descobrimento. A segunda pergunta que eu separei foi: por que Portugal demorou a colonizar o Brasil após o achamento? Por que Portugal demorou a colonizar o Brasil após o achamento? Quando os portugueses chegaram ao Brasil,
eles não encontraram metais preciosos, nem muitas especiarias. O que encontraram aqui de lucrativo foi o pau-brasil. Por isso, durante esse tempo, o Oriente continuou sendo o principal foco econômico de Portugal em questões de exploração. O pau-brasil não era motivo suficiente para convencer cidadãos portugueses a deixarem suas casas e negócios na Europa para virem morar no Brasil, um lugar até então completamente diferente. Mas então, por que em 1534 o Brasil foi colonizado? Existem vários motivos pelo interesse de Portugal em colonizar o Brasil. O primeiro motivo seriam os invasores franceses, que vinham para cá roubar pau-brasil e, portanto, competiam com o negócio português. Além disso, o comércio oriental estava em crise, obrigando Portugal a tirar seu foco de lá e voltar seus olhos à América. E junto a tudo isso, ainda havia sido achado ouro na América Espanhola, o que indica que também poderia haver ouro na parte portuguesa da América. Agora, uma pergunta sobre o Brasil colonial propriamente dito. Por que a maioria das capitanias hereditárias fracassou? Por que a maioria das capitanias hereditárias fracassou? O principal motivo foi a falta de recursos. Os lotes eram muito grandes e mal distribuídos, e os donatários não conseguiam administrar tudo sozinhos. E apesar da colonização, as invasões no território brasileiro continuaram. Além disso, os colonizadores começaram a enfrentar problemas com a escravização dos índios, que morriam por causa das doenças trazidas da metrópole e até de tanto trabalhar. As capitanias que deram certo foram Pernambuco e São Vicente, e o sucesso delas veio por conta da exportação da cana-de-açúcar para a Europa. Essas foram as perguntas que eu separei para falar um pouco para vocês. Mas eu também anotei alguns conceitos importantes para quando a gente está estudando essa época do Brasil colonial. O primeiro conceito que eu anotei foi a palavra estanco. 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 E a gente não pode confundi-la com escambo. Escambo. Estanco é o nome que se dá ao monopólio do pau-brasil que Portugal mantinha. Então, o estanco é o nome que se dá ao monopólio do pau-brasil que Portugal mantinha. Já o escambo eram as trocas que os portugueses faziam com os índios por trabalho. Os portugueses ofereciam objetos de pouco valor
para que os índios trabalhassem duro por eles. Feitorias. Feitorias. As feitorias eram entrepostos comerciais, geralmente situados em portos que funcionavam como armazéns, defensores do litoral e também como uma unidade diplomática. Então, as feitorias eram entrepostos comerciais que ficavam em portos e elas eram armazéns, serviam como defesa do litoral e como unidade diplomática. As sesmarias eram os pedaços de terra cedidas aos novos povoadores durante o processo de colonização. Então, as sesmarias eram os pedaços de terra cedidas aos novos povoadores. E a última palavrinha, o foral, que era um documento que constava todos os direitos e deveres do donatário. Foral, documento que constava todos os direitos e deveres do donatário. Então, recapitulando, o descobrimento do Brasil foi um acidente? Tudo indica que não, porque Portugal já tinha tecnologia suficiente para conseguir navegar pelo mar sem grandes problemas de percurso. Além disso, eles não aceitaram a bula intercoétera e só aceitaram a divisão do mundo com o Tratado de Tordesilhas, que permitia a Portugal um pedacinho do Brasil. E por que Portugal demorou tanto a colonizar o Brasil após o rachamento? Porque Portugal só começou a colonizar o Brasil em 1534, com a expedição de Martim de Souza, né? E eles não colonizaram o Brasil antes desse tempo porque o Brasil não era tão interessante economicamente. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham conseguido relaxar um pouquinho. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito contente que você está tão empenhado em passar no vestibular, fazer uma boa prova. Não é fácil ser vestibulando, não é mesmo? Mas você está no caminho certo. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui hoje. Tenha uma boa noite.